Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Sábado de aleluia, amanhã domingo de Páscoa, dia de alegria, de reflexão. E olha só, pensando na Páscoa, você que adora chocolate e não quer sair da dieta, hoje uma deliciosa receita de um bombom de prestígio, fácil, rápido, totalmente saudável. Um bate-papo com a doutora Denise, dermatologista, e nós vamos falar sobre herpes zoster, ok? Na atividade física, olha o que o Marco Turrini inventou. Você vai fazer exercícios na sua casa com uma mochila. Todo mundo tem uma mochila em casa do filho, né? Provavelmente você vai colocar alguma coisinha para peso, né? E depois é só você acompanhar e fazer aí na sua casa, ok? E no quadro Doutor Responde, duas perguntas bem interessantes, tá? Nós vamos falar sobre descolamento de retina, se realmente pode causar cegueira, e também sobre a densitometria óssea. Estamos no ar com mais um programa por você aqui na TH+ SBT. Hoje eu vou iniciar o programa falando sobre uma doença que a gente tem ouvido mais vezes agora, que é o herpes zoster. Mas antes eu quero fazer um convite para toda a sua família, tá? Uma tarde diferente, uma tarde deliciosa, é uma ação social que vai acontecer no dia 1º de maio, numa quinta-feira feriado, das 14 às 17 horas, aberto ao público. O endereço está aí no seu vídeo, tá? Esse evento tem a finalidade de prestar serviço e atendimento à população com muitas coisas, tá? Dentre elas, teste de glicemia, aferição de pressão, orientações sobre doenças como diabetes, hipertensão, dengue, etc. Teremos muitos profissionais da área da saúde, dentistas, nutricionistas e olha só, tem bastante atividades para as crianças com educador físico, pipoca, algodão doce, roupas, tem muita coisa. Aproveite, pegue os seus filhos, pegue sua família e curta essa tarde diferente, ok? Boa tarde, doutora Denise. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu, muito obrigada. Imagina, a primeira vez que você está aqui conosco e eu espero que você participe muitas outras e outras vezes. Fiquei muito feliz pelo convite, espero ajudar vocês nesses esclarecimentos. Essas informações, né? Que é muito importante. Herpes zoster. Qual a diferença do herpes para o herpes zoster? Na verdade é o seguinte, né? Nós temos dois tipos de doenças virais que acometem a pele. O herpes simples e o herpes zoster. Os dois quadros são doenças virais e o que muda são os subtipos de vírus envolvidos. Então, o herpes simples é algo que está muito mais popular, o pessoal conhece mais, como aquelas lesões em bolinhas pequenininhas que podem aparecer em vários lugares. Que podem aparecer em alguns locais corporais. É muito comum nós termos isso em região de lábios. De lábios, né? É o mais comum, doutora? Lábio é uma área mais comum, mas pode aparecer em outra área facial e até corporal. Mas o herpes simples, ele é mais difundido e é algo mais tranquilo da gente manejar, por ter uma durabilidade curta e ele não trazer tantas complicações a longo prazo, vamos dizer assim. Certo. Né? Por que a gente até optou por abordar hoje um pouco mais do herpes zoster? Porque também a gente tem ouvido mais sobre o herpes zoster, né? Inclusive é uma das coisas que a gente vinha falando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, o porquê que agora se falou mais de uma doença que já é tão antiga, já é tão conhecida. E por quê, então? Na verdade, assim, foi uma percepção, é uma percepção minha e uma percepção que eu divido com outros colegas especialistas, que depois do surto de Covid, a epidemiologia de muitas doenças virais mudaram. É difícil hoje a gente ainda ter estudo para comprovar o porquê que isso possa ter acontecido, mas acredito que o Covid mudou muita coisa no nosso padrão de resposta imune. Isso, assim, é só uma suposição, né, de nós especialistas da área. Mas faz todo sentido, né? Que nós ficamos mais vulneráveis e com isso a gente esteja talvez manifestando com uma frequência maior aquilo que antes estava mais quietinho, estava numa incidência diminuída. E por que acontece o herpes zoster? O herpes zoster, ele vem de uma contaminação viral. O vírus envolvido é o vírus varicela zoster. Então, varicela é o nome médico de catapora. Então, por isso que eu digo para um paciente assim, se você suspeita de herpes zoster, você só vai ter se você já teve catapora. Então, vamos lá, como que isso funciona? O vírus varicela zoster, a mesma etiologia viral,
ele pode causar tanto a varicela quanto a catapora. O que vai mudar? Se é uma primeira exposição ou não. Então, como que você quais pega são os sintomas? esse vírus? Como ele aparece? Começa o seguinte, para você ter um contágio com o vírus varicela zoster, você tem que ter contato com gotículas respiratórias, salivares de uma pessoa contaminada ou contato direto com a lesão. E essa é a forma de você ter a doença. Ter a doença. Então, assim, é uma coisa que nós temos na nossa epidemiologia. E qual que é a questão, né? Eu falo para os pacientes, se você tem alguém que está com a doença diagnosticada, fica muito fácil você evitar o contato. Mas então por que ainda temos? Certo. Né? Porque tem uma fase ali de 48 horas, 72 horas, em que a pessoa inicia somente com sintomas respiratórios e isso se confunde muitas vezes com uma simples gripe e um simples resfriado. Você começou do nada com uma dor, realmente é um incômodo, uma sensação de ardor e algo muito dolorida acometendo uma faixa de pele. Então você sente que é uma faixa, por exemplo, da face que começou com um formigamento dolorido, uma faixa corporal que está com dor, está dolorido e coisa de 1, 2, 3 dias depois surgem bolinhas d'água que são as vesículas. No herpes simples, muitas vezes o incômodo é uma leve coceirinha que passa desapercebida e essa dor não chama atenção. No zoster, a dor já é algo que não passa desapercebida. E não tratado, quais as complicações? Tanto simples quanto o zoster, eles vão durar aí, em média 10 a 14 dias. Exceto alguns casos em que tem comprometimento de imunidade, que a gente pode ter uma durabilidade maior, mas eles se resolvem espontaneamente. Mas qual que é a questão? Existe um risco para pacientes imunocomprometidos de, apesar de ser baixo, dessas lesões se disseminarem e um quadro mais grave ainda, principalmente no zoster, é de encefalite herpética. Então você pode ter, além de infecções secundárias ali piores, um risco de comprometimento do sistema nervoso central. Isso é muito ruim, né? Bom, e o diagnóstico é feito de que forma? Eu digo o seguinte, o diagnóstico é puramente clínico. Clínico. Tem como a gente pedir, Maíta, hoje, exames de sorologias no momento de doença aguda para ver se você está com anticorpos agudos da doença, mas às vezes eles não vêm positivo e isso não exclui que você tenha a doença. Então, você tendo a manifestação, o diagnóstico é puramente clínico. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação e deixar um recado para o pessoal que esteja nos assistindo, né, para ficar atenta a essas questões, né? Com certeza. O herpes zoster, se tratado precocemente, você consegue diminuir a durabilidade, diminui risco de complicações. E uma coisa importante que poucos sabem, se não tratado, você pode ficar com uma sequela neurológica, você pode ter o que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, que é uma dor crônica no nervo por não ter tratado. Então, as suas lesões somem e você fica com aquela dor ali por meses, te incomodando, precisando procurar especialistas e tomar remédios fortes. Então, o diagnóstico precoce é a melhor solução. Vamos evitar tudo isso, não é? Com certeza. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque tem receita, tem atividade física, tem Doutor Responde, tem muitas coisas vindo por aí. Estamos de volta para aquele quadro delicioso que é o nosso quadro Comer Bem. Pensando na Páscoa, a Ana Flávia trouxe um bombom de prestígio saudável, é isso? Saudável. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Isso mesmo, a gente vai fazer hoje um bombom saudável, super fácil, prático e que não vai atrapalhar nem o seu processo de emagrecimento e nem a sua qualidade da sua saúde. Aproveita amanhã na Páscoa e coma este bombom, porque você está agora no quadro Comer Bem, papel e caneta na mão. Comer Bem. Oferecimento. Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Essence Vita. Viva o melhor da sua vida. São 4 ingredientes apenas? Isso, somente 4 ingredientes. Aqui a gente tem 4 tabletinhos de chocolate meio amargo, eu tô usando 60%. Aqui a gente tem 50 gramas de coco desidratado, leite em pó desnatado, meia xícara. E aqui a gente tem o leite de coco, pode ser o natural
ou esses de garrafinha também que vende no mercado. O leite de coco aqui a gente está usando 80 gramas, mas vai depender muito do ponto que você quer o seu bombom. Como essa receita ela é muito prática, enquanto a gente vai misturando aqui os ingredientes, eu já vou colocar no micro-ondas o chocolate para derreter por 30 segundos. Então a gente vai acrescentar aqui o coco ralado e o leite em pó. O segredo do leite de coco é você ir colocando aos poucos e mexendo. Por quê? Quanto mais você coloca, mais líquido vai ficar esse bombom e mais difícil depois vai ser de você enrolar. Então vai colocando aos poucos e vai misturando bem. E eu já ouvi o barulhinho ali do nosso chocolate que já deve estar derretido. Se não tiver, coloca Isso, coloca mais 10, 20 segundinhos até derreter por completo. Ó, esse é o ponto. Quando você mistura e você consegue pegar com as mãos, agora não tem jeito. Parece um beijinho, né? Pode ser um beijinho também. Você pode enrolar e colocar um cravo. Agora não tem jeito, é mão na massa, porque você vai moldar o seu bombom da forma que você quiser. Ó, a massa fica nessa consistência, você pode tanto fazer em formato de bolinha, como um beijinho, ou senão você pode colocar ele achatadinho assim e fazer como se fosse realmente um bombom, ó. E agora é a parte mais divertida. A gente pega o bombom, passa no chocolate derretido. Gente do céu, que delícia! Olha só. Isso aqui como uma sobremesa, não tem erro. E vai pra onde? Geladeira? Isso. Quando termina de moldar, você pode colocar alguns minutinhos na geladeira para ele firmar bem. Uau! Gente, olha só, para você que gosta de doce, para você que gosta de chocolate, olha isso aqui, olha que delícia! Vou provar esse bombom. Gostinho de prestígio, de coco. Ele é sem açúcar, mas se você preferir, você pode colocar adoçante ou de repente substituir o leite em pó por um whey, que daí ele já traz um docinho. Gente, olha só, maravilhoso, faça aí na sua casa, deixa um pouquinho na geladeira, né? A gente deixou rapidinho, no congelador mais rápido ainda? No congelador 5 minutinhos, na hora que você fez o bombom, já coloca no congelador, depois na hora de passar no chocolate, volta pro congelador e ele fica pronto rapidinho. Claro que eu não vou comer só esse, eu tô esperando pra eu poder falar, né? Mais uma vez, obrigada, viu? Obrigada. Uma delícia. E agora, olha só o que o Marco Torrini inventou pro nosso quadro Corpo em Movimento. Você tem uma mochila na sua casa, então você vai fazer exercícios com essa mochila com um pouquinho de peso. Dá só uma olhadinha. Boa tarde, Marco. Corpo em Movimento. Oferecimento. Clínica São Paulo. Odontologia Estética. Instituto Pitarello. Cirurgia Plástica. Boa tarde, Maíta. É um prazer estar no seu programa novamente, levando saúde, qualidade de vida e bem-estar aos seus telespectadores. Hoje o professor William e a Nayara vão nos ajudar a fazer exercícios globais, que você em casa vai utilizar apenas uma mochila com carga que você vai colocar dentro. Vamos ver como é que é? O primeiro exercício é o balanço. Você vai colocar a mochila na sua frente, vai agachar, fazer o agachamento, empurrar para cima, contrair o abdômen e descer novamente. Vai fazer um pêndulo com a mochila, ok? Vamos ver? Vamos lá, William. Atenção, prepara, foi. Olha o abdômen. Aí, muito bom. Veja que quando agacha, trabalha a perna, quando sobe, trabalha membros superiores e contração abdominal. Controla a sua respiração e vai no ritmo. Vamos lá, pessoal. Como eu disse, são exercícios globais, sempre trabalhando membros inferiores e superiores. O próximo é arremesso e encaixe. Agachou, estendeu. Agachou, encaixa e solta. Beleza? Perfeito? Vamos lá, então. 3, 2, 1. Joga 1, sobe 2, agacha 3, solta 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Mais uma. Olha quando estende o abdômen. Jogou no braço. Estendeu, contrai o abdômen. Agachou, soltou.
Muito bem, pessoal, vamos para o terceiro exercício. Vai ser o afundo e extensão de braços. É bem bacana de fazer. Vamos lá, Nayara, mostra para o pessoal aí. Começa com a mochila aqui em cima, ok? Vamos lá, extensão, passo para trás, afundou. 1 e volta no meio. E 2 e volta no meio. E 3. E 4. Vamos lá, William, junto com a Nayara. Foi. 1. Estendeu. 2. Isso. Pisa atrás. 3. Ótimo. Agora o agachamento. Mas atenção. Na bolsa, agachou, subiu, contrai o abdômen sempre. Nós vamos fazer 8 repetições, depois nós vamos colocar a insistência no meio. Vamos ver como é que é? Foi. 1, subiu. E 2, lembra sempre, ó, contra o abdômen. Agora embaixo 3. 1, 2, 3, sobe 4 e 1, 2, 3, sobe 4 e 1, 2, 3, sobe 4. Muito bem, Maíta, você viu que com apenas uma mochila você pode treinar todos os membros do corpo, inferiores, superiores e abdominais. Você em casa procure sempre a orientação de um profissional. Muito obrigado, Maíta, e até a próxima. Tchau, tchau! Estamos de volta e olha só, daqui a pouquinho 2 assuntos bem interessantes no nosso quadro Doutor Responde. Nós vamos falar sobre descolamento de retina e sobre densitometria óssea. Mas antes, vamos falar um pouquinho da FAI, Centro Universitário de Adamantina, que tem muitos cursos esperando por você. E na hora do vestibular, você tem dúvidas? Você gostaria de saber um pouquinho mais sobre determinado curso? Hoje você vai saber sobre o curso de Geografia. Quando nós circulamos pelas escolas aqui da Nova Alta Paulista, nós encontramos dezenas, centenas de professores formados aqui pela FAI. Nós temos como instituição uma presença muito forte nas escolas e nas instituições aqui da região e fora da nossa região. Nós temos um curso sólido, nós temos um corpo docente preparado e nós temos muito orgulho de receber cada um de vocês, cada uma de vocês, para compor os nossos cursos de História, de Geografia, para que vocês saiam preparados para o mercado de trabalho, para que vocês saiam também com conhecimento sobre a nossa região e outras regiões distantes, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre nós mesmos e preparados também para preparar os nossos estudantes. Maiores informações, acesse o site fai.com.br. E agora sim, nós vamos para o quadro Doutor Responde. E olha só, primeira pergunta. Descolamento de retina pode causar cegueira? O que causa esse descolamento? Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas. Cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Spier. Pioneirismo e credibilidade desde 1969. E CADRE, Centro Avançado de Radiologia. Bom, quem responde essa pergunta sobre descolamento de retina é o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira. Boa tarde, Dr. Cláudio. Olá, Maíta, boa tarde. Vamos falar hoje sobre descolamento de retina. O descolamento de retina é a soltura da camada que recebe as imagens no olho. Imagina que o olho, um globo, uma bola, ela é revestida em toda a sua profundidade com a retina. Ela capta a imagem, manda esse recado para o nervo óptico que vai para o cérebro para ser codificado. Quando essa retina solta, a visão cai. E quais são os sintomas? Primeiro, começa a ver a imagem por metade, reflexos, manchas,
pontos, vê uma parte de um lado e não vê do outro lado. O que devemos fazer? Procurar o oftalmologista o mais breve. E o que causa o descolamento de retina? Normalmente não sabemos. Ou às vezes o paciente tosse com muita força, descola a retina, espirra com muita força e descola a retina. Às vezes no ato de evacuar pode descolar a retina. Às vezes levantar muito rápido da cama ou pegar muito peso pode descolar a retina. O mais importante é no momento em que você tem um sintoma, em que a visão cai, ou você vê só uma parte da imagem, metade para baixo eu consigo ver, para cima eu não consigo ver, na lateral eu não consigo ver, procure o seu oftalmologista o mais breve para que possa ser tratado. O quanto antes você trata, o quanto antes você procura o diagnóstico e faz a cirurgia para descolamento de retina, melhora o resultado. Doutor, mas o tratamento é cirúrgico? Normalmente sim, mas às vezes pode ser apenas com laser. Procure o seu oftalmologista, tire suas dúvidas. Um abraço, boa semana a todos vocês. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio. E agora nós vamos para essa pergunta aqui. Olha só, o que é densitometria óssea e quem deve fazer esse exame? Quem responde essa pergunta é o Dr. Marcos Mendes. Boa tarde, Dr. Marcos. Olá, Maíta, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou médico radiologista. E em relação a essa pergunta, que é muito pertinente sobre a densitometria óssea, vamos conversar rapidamente sobre o método. Então, a densitometria óssea é um método de exame de imagem que se utiliza de métodos ou fins bem semelhantes ao do raio-x convencional para nos avaliar, para nos mostrar uma estimativa da densidade mineral óssea. Então, de forma bem simples, ele vai nos falar como é que está a saúde do nosso sistema esquelético, tá bem? Ela é muito importante porque a densidade mineral óssea nos fala, quando ela está adequada ou não, nos fala sobre o risco que nós temos de sofrer fraturas, mesmo fraturas para traumas banais, sem ser algo de muita energia, por exemplo, uma queda da própria altura, um tropeção, levando a fraturas que podem nos dar problemas de saúde mais significativos ainda. Então, por exemplo, o idoso, ele sofre um processo de perda da densidade mineral óssea. Esse osso dele vai ficando mais poroso, ele vai perdendo um pouco da consistência original, consequentemente ele pode sofrer ele pode estar mais suscetível a fraturas. A isso nós damos o nome de osteoporose. A gente faz o exame em mulheres, geralmente a partir dos 65 anos de idade, mas até após a menopausa já está indicado, ou homens acima dos 70 anos, justamente por conta dessa questão do processo de envelhecimento, levando a uma perda da densidade mineral óssea. E não é só no idoso, tá bem? Alguns indivíduos têm algumas doenças crônicas, doenças que levam à perda da densidade mineral óssea, deficiências de vitamina D, ou se utilizam de medicações crônicas, por exemplo, o corticoide, e nesses casos, essas pessoas, esses pacientes, eles podem sofrer um processo de perda óssea mesmo antes da idade habitual, ainda jovens. Então, nesses casos, a gente tem que fazer esse exame de densitometria óssea antes desse indivíduo chegar nessa faixa etária convencional. Evitar esse estado de osteoporose é fundamental porque a osteoporose, através dessas fraturas causadas por ela, tem altos índices de mortalidade ou de morbimortalidade. Então, complicações que vão levar o paciente a ficar acamados ou até a óbito. A fratura de colo de fêmur, por exemplo, que é a fratura daquela parte mais perto do quadril do fêmur, a fratura do pescoço do fêmur, ela leva o paciente a ficar acamado por bastante tempo. Acamado, quando ele está deitado sem conseguir andar, ele pode desenvolver pneumonias, ele pode desenvolver uma trombose, que pode levar a uma embolia pulmonar. Então é um exame extremamente útil e necessário, ainda mais com o envelhecimento populacional. Ele deve ser um exame de rotina de todo idoso e esses outros pacientes desses casos especiais que eu comentei. Espero ter sido útil, espero ter ajudado a sanar essa dúvida de vocês. Um grande abraço. Obrigada pela participação, Dr. Marcos. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Aproveite o seu domingo de Páscoa, tá? Com muita alegria, com a sua família. Um beijo até sábado que vem. Tchau, tchau.